Olá, meu nome é Temis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. Aproveite e se inscreva no canal, pois eu vou contar muitas outras histórias para você. Deixe o like, compartilhe com um amigo. A história de hoje é João e Maria. Em frente a uma grande floresta morava um pobre lenhador com a mulher e 2 filhinhos. O menino chamava-se João, a menina Maria. Tinha um pouco com que se alimentar, e sobrevindo da cidade uma grande carestia, nem mesmo o pão de cada dia conseguiam mais. Numa dessas noites, quando atormentado pelas preocupações, não conseguia dormir e ficava revirando inquieto na cama. Entre um suspiro e outro, disse a mulher: "Que será de nós? Como alimentaremos nossos filhinhos, se nada temos, nem para nós?" "Escuta aqui, meu caro marido", respondeu ela. "Amanhã cedo levaremos as crianças para o mais cerrado da floresta. Aí lhe acenderemos uma fogueira e lhe daremos um pedaço de pão para que se alimentem. Depois iremos para o nosso trabalho e os deixaremos lá sozinhos. Eles não conseguirão encontrar o caminho de casa e assim ficaremos livres dele." "Não, mulher, isso eu não posso fazer. Se abandonar meus filhinhos sozinhos na floresta, não tardarão as feras a devorá-los. Como poderei viver depois?" "És um tolo, isso sim. Teremos de morrer os 4 de fome e não resta senão aplanar a tábua para os nossos caixões." Contudo, não deu sossego ao pobre marido até ele concordar. "Mas as pobres crianças causam-me uma pena imensa", repetia ele. As crianças também, de tanta fome, não conseguiam dormir. Assim, ouviram tudo que a madrasta dizia ao pai. Chorando amargamente, Maria disse a João: "Está tudo acabado para nós." "Não te aflinja", respondeu João. "Não tenha medo, que eu sei o que hei de fazer." Assim que os velhos adormeceram, Joãozinho levantou-se bem de mansinho, vestiu um paletó, abriu a porta da frente e escapuliu para fora. A lua resplandecia diáfana e os seixos branquinhos cintilavam diante da casa como se fossem moedas recém-cunhadas. O menino apanhou e meteu nos bolsos o quanto pôde. Depois voltou para casa e disse a Maria: "Tranquilize-se, querida irmãzinha, e dorme sossegada. Deus não nos abandonará." E deitou-se novamente. Ao amanhecer, antes ainda do raiar do sol, a mulher acordou as crianças dizendo: "Levantem-se, seus vadios, vamos catar lenha na floresta." Deu um pedaço de pão a cada um e disse: "Eis aqui para o vosso almoço, mas não deveis comê-lo antes do meio-dia, senão nada tereis para comer depois." Maria guardou o pão no avental, pois João estava com os bolsos cheios de pedra. Em seguida, caminharam-se todos rumo à floresta. Tendo caminhado um certo trecho, João parou, voltou-se a olhar para casa. Fez isso repetidas vezes, até que o pai, intrigado, lhe perguntou: "Que tanto olha, João? Por que ficas sempre para trás? Vamos, apresse-se." "Ah, papai", disse o menino, "estou olhando para o meu gatinho branco, que de cima do telhado está acenando para mim." "Tolo, não é um gato", interveio a mulher. "Não vês que é o sol da manhã brilhando na chaminé?" Mas João não olhava para gato nenhum. Era apenas um pretexto para todas as vezes deixar cair no caminho uma das pedrinhas brilhantes que trazia no bolso. Quando finalmente chegou ao meio da floresta, disse-lhe o pai:
Juntem um pouco de lenha, meninos. Vou acender a fogueira para que não fiquem gelados. João e Maria juntaram uma boa quantidade de gravetos e ramos secos, com os quais acenderam a fogueira. Assim que as chamas se elevaram, disse-lhe a mulher: Deitai-vos junto ao fogo, meninos, enquanto nós vamos rachar a lenha. Uma vez terminado o nosso trabalho, viemos buscá-los. João e Maria sentaram-se perto do fogo. Ao meio-dia, cada qual comeu seu pedaço de pão. Ouvindo os golpes do machado, juravam que o pai estivera por ali por perto. Mas não era um machado, era simplesmente um galho que ele havia amarrado a uma árvore seca e que batia sacudido pelo vento. Ficaram muito tempo sentados juntos do fogo. Depois, pelo cansaço, foram fechando os olhos até adormecer profundamente. Quando despertaram, já era noite avançada. Maria pôs-se a chorar com medo. Como sairemos agora da floresta? Espere um pouco, disse-lhe João para consolar. Espera até surgir a lua, aí encontraremos o caminho. Não tardou, apareceu a lua resplandecente. Joãozinho tomou a irmã pela mão e juntos foram seguindo as pedrinhas, que brilhavam como moedas novas, e lhe indicavam o caminho. Andaram a noite toda. Ao despontar da aurora, chegaram à casa paterna. Bateram a porta e, quando a mulher abriu, vendo os dois na sua frente, disse muito zangada: Crianças malvadas, por que dormiste tanto na floresta? Até pensamos que não queriam mais voltar para casa. O pai, ao contrário, alegrou-se ao vê-los, pois remoía o remorso de tê-los abandonado lá sozinhos. Assim passou um certo tempo. Depois a miséria tornou a invadir a casa e uma noite, quando estavam deitados, os meninos ouviram a madrasta dizer ao pai: Já comemos tudo o que havia em casa, só nos resta meio pão. Com ele acaba a ração. É necessário que as crianças se vão embora. Desta vez, porém, os conduziremos mais para o embrenhado da floresta, a fim de que não encontre o caminho de volta. Não nos resta outra solução. O homem sentiu apertar-lhe o coração e ia pensando: seria melhor que repartisse teu último bocado com seus filhos, e relutava em concordar. A mulher, porém, não queria dar-lhe ouvido e censurava-o asperamente. Ora, quem diz A também tem que dizer B, e desde o que havia cedido pela primeira vez, viu-se forçado a ceder na segunda. As crianças, que ainda estavam acordadas, ouviram toda a conversa. Assim que os velhos adormeceram, João levantou-se novamente para sair de mansinho, como da outra vez, para catar os seixos lá fora. Mas a madrasta havia trancado a porta e ele não pôde sair. Entretanto, consolou a irmãzinha, dizendo: Não chores, Maria, dorme sossegada, o bom Deus há de ajudar. Ao raiar do dia, na manhã seguinte, a madrasta tirou as crianças da cama. Cada um deles recebeu um pedaço de pão, ainda menor do que a vez anterior. Em caminho para a floresta, João esfarelou-o no bolso e de quando em quando parava a fim de, jeitosamente, deixar cair as migalhas. Que tanto olhas para trás, João? Por que te demoras? Perguntou o pai. Estou olhando para o meu pombinho, que está a dizer-me adeus em cima do telhado. És um tolo, disse a mulher. Não vês que não é um pombinho, mas sim o sol nascente que brilha na chaminé? Entretanto, o menino fora espalhando pouco a pouco as migalhas pelo longo do caminho. Dessa vez, a madrasta conduziu as crianças ainda mais ao interior da floresta, para um lugar em que jamais havia estado. Acenderam novamente uma grande fogueira e ela disse-lhe: Fique aqui quietinhos, meninos. Quando estiverem cansados, deitas e dorme um pouco. Enquanto isso, iremos rachar a lenha. À tarde, ao terminar nosso trabalho, viemos buscá-los. Ao meio-dia, Maria repartiu seu pedaço de pão com João,
que havia espalhado dele pelo caminho. Depois adormeceram e anoiteceu, mas ninguém foi buscá-los. Acordaram quando ia alta a noite e a menina pôs-se a chorar. Joãozinho consolou e disse: espera até a lua brilhar, e então veremos as migalhas do pão espalhados por todo o caminho e encontraremos a casa. Quando surgiu a lua, levantaram-se, mas não encontraram nenhuma só migalha. Os passarinhos que andam por toda parte tinham comido todas. Joãozinho então disse a Maria: não tem importância, haveremos de encontrar o caminho de qualquer maneira. Não encontraram o caminho e caminharam toda a noite, mais um dia inteiro sem conseguir sair da floresta. Estavam com uma fome tremenda, pois só tinham comido algumas amoras e tão cansados que as pernas já não aguentavam mais. Então deitaram-se debaixo de uma árvore e adormeceram. Era já a terceira manhã, depois que haviam saído de casa do pai. Retornaram novamente o caminho, mas cada vez que se embrenhavam mais pela floresta adentro, e se ninguém viesse ao seu socorro, certamente acabariam morrendo de fome. Ao meio-dia, avistaram um lindo passarinho, alvo como a neve, pousado num galho. Cantava tão maravilhosamente que os meninos passaram a ouvi-lo. Quando acabou de cantar, saiu a voar na frente deles, que foram acompanhando, e assim chegaram a uma casinha onde o passarinho foi pousar no telhado. Chegando bem perto, viram que a casinha era feita de pão de ló, coberta de torta, com janelinhas de açúcar. Mãos à obra, exclamou satisfeito João. Podemos fazer uma excelente refeição. Eu comerei um pedaço do telhado e tu, Maria, podes comer um pedaço da janela. É doce. João ergueu-se na ponta dos pés, estendeu a mão e arrancou um pedaço do telhado para provar que sabor tinha. Maria aproximou-se dos vidros da janela, pôs-se a lambê-los. Então de dentro da casa saiu uma vozinha estridente. Rapa, rapa, rapinha, quem rapa a minha casinha? Os meninos responderam: o vento sou eu, o filho do céu. E continuaram comendo sem se perturbar. Joãozinho, que achava o telhado delicioso, arrancou um belo pedaço e Maria apoderou-se do vidro inteiro. Sentou-se no chão, comendo deliciada. Mas de repente abriu-se a porta e num passo trôpego saiu uma velha decrépita, apoiada numa muleta. João e Maria assustaram-se de tal maneira que deixaram cair o que tinha nas mãos. A velhinha, porém, meneou a cabeça e disse-lhe: ah, meus queridos meninos, quem vos trouxe aqui? Entrai e fica comigo, aqui nenhum mal vai vos acontecer. Pegou-os pela mão e levou para dentro da casinha. Aí serviu-lhe uma deliciosa refeição, composta de leites, bolinhos, maçãs, nozes. Depois foram preparadas para eles 2 lindas caminhas, muito limpas e alvas. João e Maria, muito cansados, deitaram-se, julgando estar no céu. A velha fingia ser muito boa, mas na verdade era uma bruxa muito má, que atraía as crianças. Para isso havia construído a casinha de pão de ló, e quando caía em suas mãos alguma criança, ela matava, cozinhava e comia. E esse dia era para a bruxa o dia de festa. As bruxas são geralmente míopes e têm um olho vermelho, mas são dotadas de um olfato muito agudo, como os animais, o que lhe permite pressentir a chegada de criaturas humanas. Portanto, quando João e Maria se aproximaram da casa, ela riu satisfeita, dizendo com seus botões: esses caíram no meu poder, não me escaparão mais. Pela manhã, bem cedinho, antes que os meninos ordenassem, levantou-se e foi espiá-los. Vendo-os bochechudos e coradinhos, a dormir como 2 anjinhos, murmurou: que petisco delicioso vou ter! E agarrando João,
com seus dedos, levou-o para um chiqueirinho, trancando-o dentro com grades de ferro, e nada lhe adiantou gritar e espernear. Depois foi até Maria, com um safanão, despertou e gritou: levante-se, preguiçosa, vai buscar água e preparar uma boa comida para o teu irmão, que está preso no chiqueirinho e deve engordar, pois assim que estiver bem gordinho quero comê-lo. Maria desatou a chorar amargamente, mas seu pranto foi inútil e teve mesmo de fazer o que lhe ordenou a perversa bruxa. Maria então preparou o manjar mais requintado para João, enquanto ela não recebia mais do que algumas lascas de caranguejo para comer. Cada manhã a velha arrastava-se para junto da grade e dizia: Joãozinho, mostra-me o dedinho, quero ver se está gordinho. João, porém, mostrava-lhe um pedacinho de osso, e a velha, que era extremamente míope, não podendo ver direito, julgava que fosse o dedo do menino, ficando muito admirada por ele não engordar. Passadas-se 4 semanas, visto que João continuava sempre magro, perdeu a paciência e resolveu não esperar mais. Vamos, Maria, ordenou a menina. Traz água depressa. Gordo ou magro, não importa, matarei assim mesmo João e amanhã o comerei. Como chorou a pobre irmãzinha de ter de trazer a água. Como lhe corriam abundantes lágrimas pelas faces. Ah, Deus bondoso, ajude-nos, implorava ela. Antes nos tivessem devorado as feras no meio da floresta. Pelo menos teríamos morrido juntos. Deixe de lamentações, gritou-lhe a velha. Elas de nada adiantam. Pela manhã, bem cedinho, Maria teve de ir buscar água, encher o caldeirão e acender o fogo. Primeiro vamos assar o pão. Já preparei a massa, disse a bruxa. Já acendi o forno. Empurrou a pobre Maria para perto do forno, do qual saía grandes labaredas. Entra lá dentro, disse a velha, e vê se está bem quente para poder assar o pão. Assim, pensava a bruxa, quando Maria estivesse lá dentro, fecharia a boca do forno e a deixaria assar para comê-la também. A menina, porém, adivinhando sua intenção, disse: Eu não sei como se faz. Como é que entra? Tonta, estúpida, disse a velha. A abertura é bastante grande. Olha, até eu poderia entrar. Assim dizendo, abeirou-se da boca do forno, aproximando a cabeça. Maria, então, com um forte empurrão, fez-la entrar dentro e fechou rapidamente a porta do forno com um cadeado. Que berros horríveis soltou a bruxa. Maria, porém, saiu correndo e a velha acabou morrendo, miseravelmente queimada. Chegando ao chiqueirinho, a menina abriu a portinhola, dizendo ao irmão: João, corre, estamos livres, a velha bruxa morreu. João então saiu pulando, alegre como um passarinho, ao lhe abrirem a gaiola. Com que felicidade se abraçaram e beijaram, rindo e dançando. Como nada tinha a temer, percorreram a casinha da bruxa, viram espalhados pelos cantos grandes arcas cheias de pérolas e pedras preciosas. Essas são bem maiores do que as pedrinhas, disse João enquanto ia enchendo os bolsos até não poder mais. Também eu, disse Maria, quero levar um pouco disso para casa. E foi enchendo o avental. Agora vamos embora daqui, disse João. Vamos sair da floresta da bruxa. Após terem andado durante algumas horas, chegaram à margem de um rio muito longo. Não é possível atravessá-lo, disse João, pois não vejo ponte alguma, nem mesmo barquinho, disse Maria. Mas olhe, aí vem vindo uma pata branca. Se lhe pedimos, ela certamente nos ajudará a atravessar. Pôs-se a chamá-la. Patinha, Patinha, cá estão João e Maria. Não podemos passar. Quer nos levar? A pata acercou-se da margem e João sentou-se nas suas costas, dizendo à irmã que também sentasse, bem juntinho dele. Mas Maria respondeu: Não fica muito pesado para uma boa patinha. É melhor que ela nos transporte um de cada vez. Assim fez a boa patinha. E quando felizmente chegaram ao outro lado,
Depois de caminhar um bom percurso, o bosque lhes tornara sempre mais familiar, até que por fim viram a casa paterna. Deitaram a correr em sua direção e lá chegando, precipitaram-se para dentro, onde se lançaram aos braços do pai, cobrindo-os de beijo. O pobre homem nunca mais tivera uma hora feliz desde que abandonara as crianças no meio da floresta. A mulher, para a felicidade de todos, havia morrido. Então Maria sacudiu o avental, deixando rolar pelo chão as pérolas e as pedras preciosas. João acrescentou todo o conteúdo dos seus bolsos. Acabaram-se todo o sofrimento e preocupação, e desse dia em diante viveram os três, contentes e felizes pelo resto da vida.